brota em nós do nada, é um dom dado por Deus. A Bíblia diz que há aqueles que Deus deu o dom da fé, para crer e acreditar. A carta aos Hebreus capítulo 11 vai falar na galeria dos homens da fé, os homens de Deus, os patriarcas, que viveram maravilhas e prodígio através e por intermédio da fé. Podemos lembrar de Abraão, o nosso pai da fé, que ofereceu seu filho como sacrifício por meio da fé, obedeceu a Deus. Aleluia. Podemos lembrar de Moisés, que foi tomado de uma fé tão grandiosa e foi levado em meio aos seus perseguidores, em meio ao Egito, e libertou o povo do cativeiro. Foi por meio da fé. Podemos lembrar de Daniel, um homem que entrou no território do adversário no meio da Babilônia, e na Babilônia, por meio da fé, ele obedeceu a Deus. Podemos lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego, que pela obediência e pelo meio, pela via da fé, aleluia, não obedeceu a ordem de Nabucodonosor, e não adorou a Baal, não adorou a deuses estranhos, e por meio da fé foram lançados, aleluia, grande Deus, na fornalha de fogo ardente. A fé é algo tão grande, a fé é algo tão sobrenatural. A fé, quando nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, ela nos impulsiona mesmo nós não querendo, mesmo os nossos sentimentos sendo ao contrário, mesmo, aleluia, a nossa carne, irmão, ela gostando do pecado, mesmo a nossa carne amando as vaidades, mesmo a nossa carne, aleluia, vivendo um mundo de deleites. Quando nós ouvimos falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus transforma, quando nós ouvimos a palavra de Deus, o nosso coração se enche de fé, e quando ele se enche de fé, lembra, meu irmão, minha irmã, que você não quis saber se você era pobre, que você não quis saber se era rico, que você não quis saber se tinha condições, por meio da fé você levantou do teu lugar, tu veio para frente e falou: eu quero entregar minha vida para esse Jesus, eu quero entregar, aleluia, minha alma para este Jesus, eu quero entregar minha família para este Jesus. Sabe quando ele fez isso? Foi pelo intermédio da fé que Deus colocou no teu coração. Por meio da fé, irmão, nós vivemos maravilha. Por meio da fé nós vivemos coisas grandes. Aleluia. Quem de nós aqui já não viveu maravilha da parte de Deus? Quem de nós já não tem experiências sobrenaturais por Deus, com Deus? Quem de nós, aleluia, já não viveu coisas impossíveis da parte de Deus? Sabe como viveu? Por intermédio da fé que Deus colocou em nosso coração. Aleluia. Só que o tremendo é que quando nós recebemos de Deus o dom da fé, é por isso que a Bíblia vai falar que a fé vem de sorte que quando ouvimos a palavra de Deus, é que a fé cresce em nosso coração. Sabe por que, irmão? Que a fé cresce no nosso coração quando ouvimos a palavra de Deus, é porque a fé é um dom dado por Deus, irmão. A fé é um dom implantado em nosso coração. E quando nós ouvimos as coisas de Deus, a fé cresce, a fé ela se multiplica, a fé ela fica grande, a fé ela se apodera da nossa vida, a ponto, aleluia, que nós cremos em coisas inacreditáveis, aleluia. Louvado seja Deus. Quando nós ouvimos de Deus, quando nós ouvimos sua palavra, é só uma pessoa fora do sentimento natural, é só uma pessoa que ela tem uma mente elevada em Cristo para acreditar que o homem ficou 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. É só um homem que crê no sobrenatural, que vai, aleluia, vai acreditar, irmão, que 3 jovens entraram dentro de uma fornalha e o fogo não queimou, aleluia. Mas olha que tremendo, quando nós já colocamos a mão perto do fogo, nem encostou no fogo, já queimou, aleluia. Agora olha aqui, irmão, é só por intermédio da fé que nós vamos acreditar que 3 jovens entrou e não foram queimados pelo fogo, aleluia. Graças a Deus. É só por intermédio da fé, irmão, aleluia, que Lázaro está, aleluia, morto, aleluia, há 4 dias, irmão, e Jesus vem na porta da sepultura e fala: Lázaro, vem para fora. Na nossa, aleluia,
nossa natureza humana, da nossa natureza carnal, vão falar: Jesus ficou louco, já está morto, já está cheirando mal. Aleluia. Mas em intermédio da fé, irmão, nós cremos que Jesus vai dar vida, Jesus vai levantar. Em intermédio da fé, irmão, quando nós olhamos para aquele jovem, aquele homem que está lá em Gadara, aleluia, endemoniado, preso ao sepulcro, acorrentado por demônios, aleluia, nós vamos olhar: não, aquele já não tem mais jeito, a família abandona, a esposa abandonou, os filhos abandonou, quem sabe, aleluia, de Deus, os parentes já não quiseram nem saber mais dele, pai e mãe não quis saber mais dele, mas nós, em intermédio da fé, nós vamos olhar: Jesus nos enganar e libertou aquele homem. Jesus entrou na noite e mudou a vida daquele homem. O intermédio da fé, irmão, aleluia, o pai que tinha o seu filho, aleluia, lunático, possesso de demônio, que se lançava no fogo, que se lançava nas águas, que se cortava, aleluia, por intermédio da fé, aquele pai levou aquele jovem até os discípulos não tiveram fé suficiente para expulsar o demônio daquele jovem, mas Jesus vai falar: peraí, aleluia, tem casca de demônio, que aleluia, só expulso mais Jesus em oração. E por que jeito, pastor Paulo? Por intermédio da fé, lembra que por intermédio da fé, irmão, você teve visões de Deus. Lembra que por intermédio da fé, irmão, você viu a tua família toda servindo a Jesus Cristo. Lembra que por intermédio da fé, irmão, você viu, aleluia, multidões e multidões se prostrando e se rendendo a Jesus. Lembra que por intermédio da fé, irmão, a enfermidade do meio da tua casa foi embora. Lembra que por intermédio da fé, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo operou milagres, maravilhas e prodígios sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Por intermédio da fé nós entregamos a nossa vida a Cristo. Renunciamos o mundo. Por intermédio da fé eu larguei a bebida, a prostituição, renunciei a minha própria carne, renunciei a minha própria família, renunciei os meus amigos, renunciei o mundo, renunciei a prostituição, renunciei a vaidade. Por intermédio da fé você fez coisas, irmão, aleluia, que muitos duvidaram que você faria. Sabe de que jeito? Por intermédio da fé, Jesus Cristo. Aleluia. Teve pessoa que abandonou cidades, teve pessoa que abandonou países, teve pessoas que abandonou família. Sabe por quê? Por intermédio da fé, acreditar naquilo que ninguém acreditou, confiar onde ninguém confiou. Quando Abraão, meu irmão, Deus olhou para Abraão e falou: sai da tua terra e da tua parentela, irmão. É uma pessoa doida que vai fazer isso, irmão. É uma pessoa que nega todas as palavras, todo aquilo, os conselhos da sociedade. Ele vai falar: eu estou indo para um lugar, não sei aonde, eu vou morar numa terra que eu não conheço, eu vou, aleluia, ser estabelecido em um lugar onde eu nunca fui. Sabe por quê? Por intermédio da fé, meu irmão. Aleluia! Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Peço para você ler a Bíblia para repetir. Preste atenção no que Deus está falando. Aleluia. Aleluia. Fique dentro da revelação da palavra, que eu não vou pregar heresia, eu vou pregar a Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Intermédio da fé, irmão, nós vivemos coisas naturais. Vai lá na beira do mar e tenta andar sobre as águas, irmão. Você não consegue, irmão. Sabe por quê? Mas o primeiro que quando lemos aqui que Pedro andou sobre as águas, irmão, nós se enchemos o coração de fé, irmão. Nós vamos ver o vento soprando, o mar revolta e nós nos enchemos de fé. Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Só que aqui, na época que Paulo pregou, aleluia, eu vou buscar informação acerca disso. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 30 após Jesus ser crucificado. E nós estamos no ano 2022. Já vai lá mais aproximadamente quase 2000 anos que esta carta foi escrita. E Paulo vai falar para a igreja: não vos enganei, porque alguns estão dizendo que Jesus já voltou, alguns estão dizendo que Jesus ainda está perto
pedindo isso aqui. É lindo. É lindo ganhar uma Bíblia embaixo do braço. É lindo pegar o microfone e louvar e pregar. É lindo. Mas quantos da nossa geração têm apostatado na fé? Quantos da nossa geração têm naufragado na fé? O que é apostasia, pastor Paulo? Apostasia é abandono da fé. Apostasia é o quê? É esfriar na caminhada. Apostasia é o quê? É afastar-se de Deus. Está na igreja, está frio, apostatou na fé. Está na igreja, aleluia, grande Deus, não consegue servir a Deus, aleluia, com fervor, irmão. Tome cuidado, porque a apostasia está na igreja, a apostasia está na família. Glória a Deus. A apostasia é algo tão terrível que ela nos pega se nós não tivermos vigilantes, irmão. Se nós não tivermos atentos, nós podemos apostatar na fé e ser reconhecido como obreiro. Podemos apostatar na fé e ser reconhecido por pastor. Aleluia. Glória a Deus. Apostasia é algo tão terrível. É do diabo. A apostasia faz nós estar num ambiente de fogo e nós somos uma geladeira. A apostasia faz você perder fervor. A apostasia faz você ser incrédulo. A apostasia faz você esfriar na presença de Deus. A apostasia, meu irmão, é algo terrível. E a nossa geração é uma geração apóstata. Ela crê no falso profeta, mas os profetas de Deus são rejeitados. Ela crê na profecia enganosa, mas não crê na profecia do céu. Aleluia, que Jesus nos alertou. Acautelai-vos a igreja. Não deixe que ninguém roube o vosso entendimento. Não deixe que ninguém tire você do entendimento. Aleluia, das primeiras obras, do primeiro ensinamento, da Bíblia que foi pregada sobre a tua vida. Aleluia. É porque nós não resistimos mais congregar. No meio da dificuldade, o diabo coloca: eu vou para aquela igreja, porque aquela igreja é melhor do que a minha. Eu vou para aquele outro pastor, que é melhor, pastor melhor que o meu. Irmão, todos nós estamos sujeitos à Bíblia. Quer pastor, quer evangelista, quer presbítero, quer diácono, quer obreiro, quer irmão de seguração. Todos estão sujeitos à palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A apostasia é algo terrível, porque nós não vamos deixar de pregar, nós não vamos deixar de louvar. Aleluia, Jesus. E Deus falou para mim preparar meu coração. Você acha que 2023 vai melhorar? E Deus falou: meu filho, prepara teu coração, porque eu vou mudar a palavra. E a palavra vai ser mais severa nos altares. Aleluia. E Deus falou para mim: prepara teu coração, porque no meio da minha igreja vai levantar falsos obreiros, falsos membros, que vão pregar contra a minha palavra. Glória a Deus, aleluia. São apóstatas na fé. Quer ser enganado? Quer continuar nessa pouca vergonha? Como é que está teu coração nessa noite? E não se engane, irmão, palavra não mata ninguém, Bíblia não mata ninguém. Aleluia, Jesus. Bíblia não mata ninguém. Aleluia. O que mata é o engano. Glória a O que Deus. mata é o pecado. Aleluia. Aleluia, O Jesus. anticristo, ele não foi tronado ainda. Mas o espírito do anticristo está agindo na vida de muitos. O que é o espírito do anticristo? O espírito do anticristo é aquele que contraria todos os princípios de Cristo. O espírito do anticristo é aquele que contraria todos os mandamentos de Jesus, todas as ordenanças de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, O aleluia. espírito do anticristo está operando nas igrejas brasileiras. Glória a Deus, aleluia.
O espírito do anticristo está afastando uma geração da presença de Deus. De que jeito, irmão? A Bíblia diz que vai se assentar no meio do templo, vai querer se parecer com Deus, vai querer ser igual a Deus, mas não é Deus. Eu não estou pregando para você ficar chateado comigo. Eu estou pregando para você ter a consciência que o Espírito de Deus, ele opera onde tem o coração quebrantado. Ele edifica quem quer ser edificado. Aleluia. A apostasia nos leva a acreditar como uma geração de crentes que foi atrás de Papai Noel. Igrejas que enfeitaram o altar de Papai Noel. É a apostasia. Casas que foram enfeitadas, irmão. Se fosse em outra época, irmão, se você pega lá, no meio do ano, e enfeita a tua casa, não tem problema, irmão. Mas nessa época, irmão, é adorar a São Nicolau. É demônio camuflado no meio da adoração. Glória a Deus, aleluia. Hoje à tarde Deus me levou, fui no meu dia, falei para minha esposa, eu desejo ficar trancado em casa. Fomos num ambiente onde a idolatria está lá. Mas a oração que Deus me deu foi para arrebentar uma guerra espiritual no meio da igreja. Meu Deus! Pergunta quantos oraram? Todo mundo ficou com os olhos regalados. E eu falei, Jesus, vai quebrando todo o império do diabo dentro dessa casa. Vai quebrando o demônio da cachaça, demônio do alcoolismo, demônio da prostituição, todo o demônio que impera na idolatria. Repreenda hoje, mas salve essas almas. Aleluia. Mas você foi lá, você se escondeu. Crente escondido na igreja. Crente escondido no ambiente. Crente camuflado. Olha a apostasia sobre a tua vida, irmão. Porque a Bíblia vai falar para mim: se você é luz, aonde entra, as trevas vão embora. Se você é sal, aonde chega, faz a ofensa. A apostasia é algo terrível. Que tem desviado pastores. Que tem desviado profetas. Aleluia, Jesus. De que via entra a apostasia, pastor Cláudio. Aleluia. Eu quero que você empunhe a tua Bíblia, que agora eu vou pedir para você ler. Aleluia, A Jesus. Assembleia de Deus não vai pregar isso, irmão. O Universal não vai pregar isso. Grande Deus! Agora eu quero que tu empunhe a tua Bíblia em da igreja, abra lá em Mateus 24. Agora tu vai me ajudar a pregar. Enquanto você fica bicudo com o pastor, o diabo está dando risada da tua cara. Aleluia. Enquanto você fica bicudo por causa da mensagem, irmão, o diabo está falando, continua do jeito que está, porque eu estou gostando. O diabo está te aplaudindo, mas a hora que você fala, eu tomo posse dessa palavra, eu vou buscar discernimento de Deus, e eu vou entender que eu posso estar me apostatando na fé. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mateus 24, 12. Aleluia. Alguém acha aí, se levante e leia. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se espiará de quase todos. Amém. O que é que faz em apostasia? Você não consegue se levantar em Deus, irmão, se você estiver em pecado, se você não quiser abandonar o pecado, se você não quiser renunciar ao pecado, você não consegue ter fervor em Deus, e a apostasia já está sobre a tua vida. Aleluia. Para servir a Deus tem que ter renúncia. Aleluia. Quer viver os planos de Deus? Renuncia. Quer viver as promessas de Deus? Renuncia. Quer ser um homem fervoroso na oração? Santifica-te. Abandona o teu pecado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pastor, eu não consigo me levantar, não consigo, porque está acumulado o pecado. Pastor, eu não consigo, aleluia, ter fervor na oração, não consigo ter porque não quer santificação. Pastor, eu não consigo crescer, prosperar em Deus, não quer porque está arraigado no pecado. E nessa noite Deus manda falar, por se aumentar o pecado, a iniquidade, tu não consegue ter fervor, tu não consegue sentir o amor verdadeiro, tu não consegue ser incendiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Está olhando para o irmão e diga para ele, está na Bíblia. Está na Bíblia. Está escrito. Está escrito. Aleluia. O que esfria, irmão, o que faz você apostatar na fé, é você dar legalidade para o pecado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pastor, mas o senhor não peca? Mentiroso é o homem que diz que não peca. Porque todos pecamos. Agora, pecar é uma coisa. Compactuar, andar como nada, arraigado do pecado é outra coisa.
Verdade. Grande Deus. Todos nós pecamos. Aleluia. Mas não posso andar mal dado. Não posso andar comunado com o pecado. Eu tenho que renunciar ao pecado, irmão. Eu tenho que renunciar à minha carne. O meu dia de hoje tem que ser melhor do que ontem. O meu dia de amanhã, se Deus me der, tem que ser melhor do que hoje. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu quero que outro abra lá em 2 Pedro. Capítulo 3, 2 Pedro. Cadê os pregadores agora que pregam aí? Não aparece? Aleluia. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 3. Você vai ler, você vai me ajudar a pregar hoje. Glória a Deus. Eu não estou com raiva de você, eu estou com raiva do diabo. Mas hoje ele vai perder sobre a tua vida. Hoje ele vai perder sobre a tua vida. 2 Pedro, capítulo 3. Quantos acharam? Amém. Alguém achou? Se coloque de pé. Do versículo 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Olha aí. Onde entra a apostasia? Pela carnalidade. Grande Deus. Aleluia. Escarneceram na presença de Deus. Já não acreditam mais no poder do Espírito Santo, na revelação do Espírito Santo. Já não acreditam mais no Espírito Santo. Sabe por quê? São crente carnal, são escarnecedores, são pessoas que zombam de Deus, são pessoas que blasfemam com Deus, são pessoas que não obedecem mais a Deus, são pessoas aí que não conseguem mais ter fé no coração. Aleluia! Aleluia, Jesus. Você tem fé aí no teu coração? Ou você duvida de tudo, Tomé? Deus de poder. Quando prega a Bíblia, irmão. Aleluia. Vamos lá. Olha para o teu irmão e diz: Deus ele não anda com escarnecedor. Deus ele não anda com quem zomba. Deus não tem compromisso com o crente carnudo. Quer parar de pular de igreja em igreja, mata a tua carne. Quer servir a Deus, entra no céu, mortifica a tua carne. Paulo vai falar para a igreja, aleluia. Ô igreja, mortifica os membros do corpo que estão sobre a terra. Do que, pastor Cláudio? Da prostituição, da glutonaria, da vaidade, da lascívia, da sensualidade, do orgulho, da inveja, da ignorância, da cegueira. Mortifica o corpo da terra. Aleluia! Não vai olhar a Deus. Dá uma olhada para o teu irmão, está na hora de matar essa carne. E agora completa, está escrito. Aleluia, Eu Jesus. quero outro que abra lá em Mateus 24 de novo. Grande Deus. Estou pregando Bíblia, não estou pregando heresia. Quem ir atrás do herege fica para fora da igreja. Aqui dentro não, aqui vai ser Bíblia. Aleluia, Jesus. Por isso que a igreja lá, que o teatro na frente ela lota. Você vai lá brilhar teus olhos, lá vai ofertar para Satanás, vai. Vai dar teu dízimo para o diabo. Tem crente que anuncia a igreja do cão lá, mas a igreja que ele congrega, ele não anuncia. A igreja que ele congrega pega a Bíblia. Dá crédito para Satanás, sinagoga do diabo, mas a igreja que ele congrega, ele não anuncia. Não convida nem o filho para vir para a igreja, nem o irmão para vir para a igreja. Mas dá uma olhada aí, aqui, está escrito. Mateus 24:11, quem achou leia. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha aí. O que é que vem apostasia, pastor Cláudio? Você está ouvindo essa raça de víbora que está aí profetizando, arrotando no teu ouvido, cuspindo no teu ouvido, mas ouvir Bíblia tu não quer, irmão. Ouvir palavra você não quer. Você apostatou na fé, irmão. Olha, pastor, mas eu saí da igreja porque eu fui muito entristecido. Eu fui muito machucado, irmão. Fui machucado porque eu vi um falso profeta. Fui machucado porque eu vi aquele que Deus não tem compromisso com ele. Fui machucado porque deu ouvido ao diabo. Foi ouvindo a palavra de Deus, irmão. O próprio Espírito de Deus te levanta. Por mais dura que seja a palavra, por mais pesada que seja a palavra,
filho, Deus está se agradando de você. Me mostra! Me mostra na Bíblia Sagrada que Deus está falando. Peraí, meu filho, olha só, Deus vai abrir todas as portas, porque Ele se agrada de ti. Me mostra. Não tem, irmão. Não tem. Mas o falso profeta, ele vem. Eu vou abençoar teu casamento, está traindo a esposa, Deus vai abençoar. Eu vou abençoar o casamento, está traindo a esposa, e Deus está falando aí. Tem muito crente usando o trabalho, irmão, para pecar contra Deus, está usando o serviço, irmão. Vão ficar me quando eu vou falar. O falso profeta falou, Deus vai abrir uma porta e vai te abençoar. O falso profeta, o sábio pelo como abriu a porta, irmão. Mas não foi Deus, porque quando Deus abre, edifica o casamento, edifica a vida com Deus, edifica a direção, edifica a chamada, não te afasta de Deus. Aleluia. Tinha um irmão congregando com nós, e Deus falou, vou te tirar de uma terra e vou te trazer para navegantes. E o irmão, Deus falou, não foi uma nem duas vezes, não falou na boca do profeta, falou na boca de muitos, de vários. Levantou o falso profeta, falando em mistério, e veio achando, vou abrir uma porta naquela terra, aí eu vou te abençoar naquela terra. Foi, ele abriu a porta. O cara estava trabalhando de dia, estava pagando diária em um ponto. Não vou revelar o resto, senão vai entender quem é. Aleluia, para trabalhar ali. O que aconteceu? Surgiu uma oportunidade, passou a rasteira no dono do ponto. E hoje é proprietário do ponto. Foi desse que abriu, foi o diabo, não. Porque o diabo não trabalha, o diabo trabalha em engano. O diabo trabalha na falsidade. O diabo trabalha na traição. Se fosse de Deus, irmão, ele não precisa botar a chave na tua mão. Ele não precisa, aleluia. Grande Deus não ajuda ninguém. Ele abre porta e te abençoa. Porque Ele é Deus. Oh, glória. Glória a Deus. A multidão de profetas, todo mundo é profeta hoje. Só que procura no meio da multidão de profetas quem prega a Bíblia. Aleluia. Eu creio nos mistérios de Deus, eu tenho o dom de profecia, tenho o dom de revelação, meu irmão. Mas a Bíblia vai falar, provai os espíritos dele. Faz prova. O pastor Cláudio não me interessa. Aqui é um homem terreno, aqui é um homem carnal. Se foi o Espírito de Deus, ele vai testificar, ele vai falar, fui eu falei a boca do meu filho. Aleluia, Jesus. Já vai devagar de volta. Peça discernimento. Busque entendimento de Deus. A Bíblia vai falar, provai os espíritos, para ver se procede de Deus. Aleluia. Porque nos nossos dias há muitos espíritos enganadores. E eu vou nessa noite te anunciar pelo menos 4 deles, 6 deles que Deus me revelou. Aleluia. Quais são esses espíritos? O espírito da mentira. Na época do profeta Micaías, se levantou, não foi um, irmão, foi aproximadamente 400 profetas da mentira, que profetizaram Acabe e Josafá, mas lá no cantinho tinha alguém oculto lá, que tinha o Espírito da verdade. Que se levantou, Josafá, se tu for nesta peleja, vai perder. Aleluia, Acabe, se tu for, tu vai morrer nesta peleja. Sabe o que Josafá fez? Josafá foi pro templo orar, foi buscar de Deus, irmão, discernimento. Aleluia, mas a profecia de Micaías, você não quer ouvir, você quer ouvir mentira. Aleluia, Jesus. Vai para quadrangular, não prego isso. Segundo Espírito, a Bíblia diz que opera em alguns profetas o Espírito do engano. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu acredito que o meu pastor pode ter errado, pode ter falhado, pode ter falado, ele me instruiu bem. Ele falou, irmão Cláudio, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que sapateia é Deus. Convidei um certo irmão para pregar uma vez na igreja. O pastor falou, aquele lá, irmão Cláudio, eu falei, é. Ele falou, irmão, só olha. Olhei. O pastor no final do culto pegou, ele ministrou a palavra, ele não deu oportunidade, ministrou a palavra, fez o que tinha que fazer ali no final do culto. É esse que você trouxe para pregar, irmão Cláudio? Eu falei, é, foi. Ele perguntou por quê? Eu falei, não, porque eu não tinha experiência, não tinha conhecimento. Aí eu falei, não, Deus usou para falar comigo. Ele falou, irmão, olha que cara atribulado na igreja. Demônio entrando na igreja, irmão. Atribulado, enganando. Não tinha discernimento, cair.
Então toma cuidado. Segundo espírito, vamos lá. O espírito do engano. Terceiro, Romanos, o espírito do erro. Grande Deus. O espírito do erro. Você vai achar que é Deus, mas não é. Você vai estar profetizando, mas não é Deus. Você vai estar falando em língua estranha, mas não é Deus. É o espírito do erro. Porque o Espírito Santo, irmão, ele testifica na palavra. Aleluia. Aleluia, Jesus. Está na prostituição, vem para a igreja e profetiza. Está na mentira, vem para a igreja e fala em língua estranha. É o espírito do erro que está operando sobre muitas vidas. Meu Deus. Aleluia. Tu acha que Deus não te vê, irmão? Quando você canta uma mulher na rua, você acha que Deus não te vê, irmão? Que tu não se desliga do teu passado, porque no teu passado tem um elo do diabo, tem um elo de demônio que vai destruir a tua casa se você não abrir o ouvido para aquilo que Deus tem te falado. Aleluia. Aleluia, Jesus. O espírito do erro tem operado no meio da igreja brasileira. Grande Deus. O quarto espírito que a Bíblia me revelou. Romanos capítulo 1, a Bíblia vai falar que pela dureza do coração do homem, o próprio Deus nos entregou um espírito de depravação. Meu Deus. Aleluia, O que Jesus. tem de crente hoje, irmão, que divide casamento, fica com outra mulher, fica com outro homem, aleluia, vaidade, homossexualismo, é espírito, aleluia, da depravação. Está na Bíblia. Dá uma olhada para o irmão e diz, está escrito. Está escrito. Eu quero que Deus levante os profetas para pregar isso, irmão. Aleluia. Você que prega a palavra, eu quero que Deus te levante para pregar isso com ousadia. Aleluia. O dia que você vê, pastor, o dia que Deus revelar, pastor Cláudio, aleluia, indo numa direção contrária que a Bíblia está falando aqui na altar hoje, seja a boca de Deus na minha vida, seja a boca de Deus na minha casa, e fala, pastor, Deus manda falar para ti, arrependa-te! Seja a boca de Deus! Aleluia, Jesus. O espírito de depravação. Aleluia. O quinto espírito que Deus me revela. Apocalipse, capítulo 3, o espírito de Jezabel, habitando no meio da igreja. E o pior que Deus falou para mim que a Jezabel não habita só em mulher, habita em homem. Tem muitos tomados de Jezabel, irmão. Quando a Jezabel ela se apodera do homem, ela faz a Jezabel faz o homem correr para a prostituição, correr para o adultério, correr para a fornicação, abandonar os princípios familiares, abandonar os princípios da família. A Jezabel tem poder de levar o homem de Deus, os filhos de Deus, à prostituição. Aleluia, Jesus. Quando a Jezabel se apodera de uma dona de lar, de uma esposa, ela tem o poder de levantar essa mulher e colocar o homem debaixo do chinelo da mulher. Vem na casa quem manda a mulher, quem determina a mulher, quem faz a mulher. Se a mulher não ora, se a mulher não busca, se a mulher não trabalha, não está certo. É o demônio de Jezabel operando na casa. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pergunta para essa mãe, aonde está os filhos dela? Não sabe. Está aí. Aí aparece filho drogado, aí aparece filho condenado na facção criminosa, aí aparece filho sendo perseguido pela polícia. Pergunta onde está o filho. A Jezabel não deixa, porque a Jezabel pega princípio dentro da casa. Aleluia, Jesus. Aleluia. O sexto espírito que opera dentro da igreja, o espírito da morte, que tem matado muito cristão na fé. Tem matado muito crente na fé. Tem crente que ouviu, quando a Deus de amor foi fundamentado, que foi uma igreja que segurou os princípios bíblicos até há pouco tempo. Aleluia. Que foram lá alicerçados, mas o espírito da morte entrou, não tem mais fé. Estão mortos espiritualmente. Aí o que sabe fazer na igreja é criticar, é apontar, é julgar. Sabe por que julga? Se você tem fé, você não julga, você dobra o joelho e ora.
Aleluia. Se você tem fé, meu irmão, você vê alguma coisa que precisa ser feita, você não espera por ninguém, você toma posse da fé, e você vai lá e faz o que Deus te deu, você vai lá e faz o que Deus te mostrou, você vai lá e exerce a função que Deus te deu, aleluia. Aleluia. Grande Deus, tremendo. Aleluia, abre lá em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Aleluia. Você sai daqui hoje com a consciência, irmão. O diabo não brinca. O diabo não brinca. Primeiro Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 5, leia. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. É proíbe o casamento e exige abstinência dos alimentos que Deus criou de serem recebidos com ação de graças pelos fiéis recursos, quando conhecem a plena verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça não é recusável. Olha que tremendo. Olha o que Deus está falando aqui. Nos últimos dias vai fazer comichão no ouvido, irmão. O profeta lá, daquela sinagoga do diabo, que põe, aleluia, põe apetrechos na frente do altar para te atrair, você vai lá e dá crédito. Mas para quem prega a Bíblia, você não dá ouvido. E Deus está falando aqui, irmão, que chegam a proibir o casamento, irmão. O casamento é algo sagrado de Deus. Não é que eles proíbem, aleluia, o casamento que Deus abençoa. Eles estão abençoando, irmão, casamento que Deus não está no negócio. Separa da tua esposa e Deus arruma outra para você fazer a obra. Separa do teu esposo, que Deus vai colocar outro do teu lado para você fazer a obra. É mentira do diabo, irmão, porque Deus é testemunha do casamento da tua mocidade. Aleluia. Aleluia, Jesus. Abre lá a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, 4. Só lê a Bíblia, irmão. Quer ser enganado? Continua do jeito que você está. Você não está brincando com o pastor nem com a igreja. Você está brincando com a tua alma. 2 Coríntios 4, 4. Quem achou aí? Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha aqui, tá vendo? Estão quantos com a mente cauterizada, com a mente cega, cuidando só do seu ventre. Estão nem preocupados com Deus. Estão nem preocupados com o arrebatamento. Irmão, fala em línguas agora. Profetiza agora, irmão. Porque é tão tremendo nós vir aqui marchar, irmão, continuar do jeito que nós estamos lá fora. É tão tremendo nós vir aqui, irmão, pregar uma palavra, aleluia, grande Deus, e arrancar algo da igreja, irmão, mas chegar lá fora, nós continuar do jeito que nós estamos. E Jesus está falando, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele não foi enviado para cegar o teu entendimento, ele foi enviado para trazer luz ao teu entendimento. A Bíblia vai falar, irmão, que tem muitos que têm ouvido e não ouve, tem olhos e não vê, aleluia, porque o entendimento está cego. O espírito do engano, o espírito da depravação, o espírito, aleluia, da mentira, do erro tem imperado na vida do mundo. Ela sabe por quê? Porque prefere a mentira do que a verdade, aleluia. Grande Deus tremendo. Abre lá em 1 Timóteo 4, do 1 ao 2. Nessa hora nós perdemos até o interesse na Bíblia, mas está escrito. Vai fingindo, irmão, que tu é crente. Vai negligenciando o teu altar de oração, mulher, vai negligenciando o teu altar de oração, vai negligenciando, vai fingindo que ora, vai fingindo que obedece, vai fingindo que ama, porque a Bíblia diz que o amor não pode ser fingido. Aleluia, Jesus. Aleluia. 1 Timóteo 4, 2, quem achou ele? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém. Olha que tremendo. Nós queremos ouvir aquele irmão que vem no pescoço: pastor, Carlos, é uma benção. Deus é contigo. Tão tremendo. Mas eu oro em Deus, irmão, para que Deus levante o homem com coragem, com ousadia. Que meta o dedo no nariz e mande nós criar vergonha na cara. Parar de brincar com Deus. Eu não tenho força para me levantar, não tenho força porque está dando ouvido para o diabo. Anda de igreja em igreja, irmão, porque apostatou na fé. Aleluia. Aí pode orar, não, pode falar. O homem conhece sua aparência, Deus conhece. Se nós for dentro, o cara conhece. Por isso que ele está falando aqui na Bíblia. Aleluia. Por isso que ele está falando na Bíblia. Hoje você veio aqui, pode ter entrado arrombado, destruído, mas hoje o Espírito Santo de Deus vai te edificar, Ele vai te consolar, Ele vai te dar vestido, vai sair daqui hoje um novo homem, uma nova mulher, cheio de entendimento, cheio de sabedoria, cheio da virtude do Espírito Santo de Deus, aleluia. Filha de Deus tremendo, louvado seja Deus. Abre lá em 1 João 4. Esse aqui é um estudo bíblico, irmão. Glória a Deus por isso. Se você quer ser edificado, irmão, está escrito. 1 João 4, quem achou? Glória a Deus. Pode ir até o 6, quem achou? Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Não, 1 João 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este espírito do anticristo, a respeito dos quais tendes ouvido que vem presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está convosco do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por esta razão, falam da parte do mundo e o mundo ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Glória a Deus. Está escrito? Aquele que é de Deus ouve o que está sendo pregado hoje. Aquele que não é, fica no erro. Permaneça do jeito que está. Vida 2023 do jeito que está. Ande do jeito que está. Mas aquele que é de Deus, Deus manda alertar hoje. Provai os Espíritos. 2023, irmão, vai ser um ano onde muitos vão cair no engano, onde muitos vão apostatar, vão correr de uma banda para outra para ouvir falsos profetas, porque não vão conseguir suportar a mensagem dos profetas de Deus, não vão conseguir, aleluia, ouvir a palavra de Deus na boca dos profetas que são usados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu quero que você abra lá em Hebreus capítulo 6. Meu irmão, prova o Espírito, irmão. Prove qual Espírito tem falado. Há muitos falsos. Paulo vai olhar para Tito e vai falar: Tito, dentro da igreja, aleluia, de Creta, há falsos obreiros, há falsos, aleluia, irmãos, há falsos, aleluia, grande Deus, presbítero, pastores, evangelistas, há falsos no meio da igreja. O pastor está me chamando falso. Se não é o Espírito de Deus que opera sobre a tua vida, você pode estar no meio do engano, você pode estar no meio do erro. Agora, se o Espírito de Deus, o Espírito Santo opera na tua vida, irmão, não te preocupa, porque o próprio Deus justifica os seus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Abriu em Hebreus 6. Aqui eu vou ler, irmão. Olha só o que a Bíblia fala. Porque é impossível, preste atenção aqui, ó.
Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaírem, olha só, olha a advertência aqui, irmão, ó. E recaírem, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Ó, a Bíblia está falando que é impossível, irmão. A Bíblia está falando que é impossível. Não é eu. A Bíblia está falando, olha aqui, ó. Ele abre aqui falando, ó. É impossível, porque é impossível que aquele que já sentiu, aquele que foi iluminado, aquele que já foi batizado pelo Espírito Santo, aquele que já sentiu as virtudes de Deus, aquele que já recebeu os mistérios de Deus, aquele que provou da boa palavra, é impossível que se ele cair, se ele recair, se recair é quê? É cair duas vezes, irmão. Não é cair uma vez, é cair duas vezes. Se ele recair, seja outra vez, aleluia, renovado, vai ser difícil ser renovado, irmão. Vai ser difícil. Vai ser difícil se arrepender de novo. Vai ser difícil, a Bíblia está falando. Aleluia. Então vai brincando, irmão, vai brincando. Vai dando legalidade para a tua carne. Cair uma vez, o cair é do homem, o levantar de Deus. É demônio que fala isso. Porque a mesma Bíblia vai falar, irmão, aquele que está de pé que lute para que não caia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Olha o versículo 6. E recaíram, aqueles que recaíram, ó, caiu mais de uma vez. Se tornou hábito. Olha o que a Bíblia vai falar. Seja outra vez renovado para o arrependimento. Por isso que não se arrependa, irmão. Não adianta querer arrancar a adoração de quem caiu na caminhada. Não adianta requerer adoração, obediência de quem já caiu 2, 3, 4, já caiu, já não tem mais arrependimento. É a Bíblia que está falando. É a Bíblia. Vamos prosseguir no versículo. Pois assim quanto eles, de novo, olha só, crucificaram o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Olha, você está brincando com a tua salvação? Você está brincando com Deus? Olha o que a Bíblia diz, meu irmão. Olha o que a Bíblia diz, meu irmão. Pela dureza do teu coração você vai nessa. Não depende de pastor, não depende de igreja, não depende de congregar. Eu ando onde eu quero, eu faço o que eu quero. Tome cuidado, se você recair, aleluia, você pode ser rejeitado por Deus e você pode estar profanando o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Vamos olhar para o teu irmão, está escrito. Está escrito. Está escrito, irmão. Não é conto de carochinha. Vai lá na igreja que tem fumacinha no altar, que tem tambor no altar, vocês pregam isso. Vai lá onde que tem a Jezabel pairando no altar, a pastora que é do inferno, vai lá. Vai lá ver se prega isso. Não brinque com a tua salvação, irmão. Seja você obreiro, seja você pastor, seja eu pastor, seja diácono, seja presbítero, seja irmão de seguração, seja missionário, não, ninguém toca no ungido de Deus que está te falando, irmão. Não brinque com a tua salvação. Aleluia. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai falar, nós começamos, eu vou encerrar, recomeçamos, que Jesus não vai voltar sem que antes venha a apostasia. Aleluia, Jesus. Sem que antes a apostasia entre no meio do povo de Deus. Aleluia, Deus. Será que a tua fé é a mesma? Você vai ficar muito bicudo com o pastor Cláudio, né? Porque eu não vou negar a Bíblia. Eu vou pregar a Bíblia. Eu sentei com a minha esposa e meus filhos agora de tarde. E eu falei para os meus filhos, Deus não exortou a igreja ontem. Ele exortou a minha vida. Ele exortou a minha casa. Quem estava aqui ouvindo Deus falar ontem? Deus não exortou você. Ele exortou a minha vida e a minha casa. Eu sentei com meus filhos e falei, está errado, nós estamos errados. Muitos na igreja não conseguem entrar no culto, irmão. Estamos enfadados. Muitos, aleluia, naufragaram na fé. Pastor, e tem como resgatar a fé? Tem. Tem uma via. Humilhação, confessar e arrependimento.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Quer ser fervoroso de volta? Quer parar de ser religioso na igreja? Quer parar de assistir culto? Te humilha. Glória a Deus. Aleluia. Te humilha. Aleluia, Jesus. Pecou contra um irmão? Te humilha, peça perdão. Pecou contra a igreja? Te humilha, peça perdão. Pecou contra os obreiros? Te humilha, peça perdão. Pecou contra o filho de oração? Te humilha, peça perdão. Pecou no casamento? Te humilha e peça perdão. Segundo, confessa o teu pecado. Confessa. Não, mas aqui nós estamos tudo de auréola na cabeça, com asinha, vamos tudo voando para o céu. Ninguém vai voando para o céu, não. Nós seremos arrebatados, ninguém vai criar asa. As asas foram dadas para os anjos, querubins e serafins, mas nós não vai ser asa. Glória a Deus, aleluia. Confessar. Segundo, haver entendimento do abandono do pecado. Senão você vai continuar do jeito que você está, irmão. E eu me entristeço de olhar para você e saber que Deus tem uma condição maior para a tua vida. Deus tem uma condição maior para a tua vida, meu irmão. Deus tem uma condição maior para a tua vida, meu irmão. Mesmo que nós não sejamos ricos aqui nessa terra por dinheiro, por casa, por mansões, por carro, por caminhões, por avião, seja lá o que for. Mas Deus, Ele tem uma condições de você ser milionário no reino de Deus. Ser poderoso no reino de Deus. Ser cheio do reino de Deus. Aleluia. Através da palavra de Deus, meu irmão. Dá uma olhadinha para o teu irmão por bondade e fala para ele: está escrito, irmão. Está escrito, irmão. Você quer ouvir? Deus falou contigo hoje. Agora, se você não quer, continua disfarçando que é crente. Continua fingindo que é crente. Irmão, eu fico triste. Deus me lembrou algumas situações. Pessoas que estavam aqui cheias do Espírito Santo. Cheias, irmão. Saíram fora da direção de Deus, endureceram o coração. Estão em outra congregação, estão lá. Dão saudação, pregam, louvam. Mas a luz apagou. A presença foi embora. Porque não está com o pastor Cláudio, misericórdia, irmão. Não está na direção de Deus. Não está no querer de Deus. Você entenda. Deus, Ele planta uma árvore, Ele para essa árvore criar raiz, irmão. Para daí depois dar fruto. Ninguém dá fruto sem raiz. Ninguém dá fruto sem raiz, irmão. Ninguém. Hoje de tarde eu ia fazer uma visita, perguntei se o varão da minha casa, eu falei, eu vou lá. Porque eu preciso conversar com ele. Sabe, irmão? Deus me mostrou essa mesma pessoa, ela embriagada, bêbada de cachaça. E a promessa de Deus é grande, Deus tirou, levantou. Mas por não vigiar, recaiu de volta. Voltou atrás. Você está brincando com a tua salvação? Não brinque. Não haverá duas oportunidades, irmão. 2023, Deus manda alertar a igreja. Buscar discernimento dos espíritos. Dobra o teu joelho e fala: Deus, me dá discernimento. Porque muitos no meio de nós, irmão, até pessoas que nós amamos, vão ser tomados pelo espírito de demônio. E vão profetizar. E vão proferir no nome do Senhor. Até pessoas que nós, aleluia, podemos até querer nos enganar, mas o Espírito de Deus não vai deixar ser enganado. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo não vai deixar nós sermos enganados. Só que você deve buscar discernimento. Tema por tua alma. Tema por tua vida. Pode acabar esse culto e Deus recolheu o pastor Cláudio, irmão. E eu oro para que chegue esse dia. Porque eu lembro da Bíblia Sagrada e as revelações que Deus tem me dado, eu tenho temido estar aqui, irmão. Eu tenho temido continuar nesse mundo. Agora, você quer brincar com a tua salvação? Nessa noite, diante da mensagem pregada nas minhas mãos, estão limpas? Paulo, depois de pregar, depois de profetizar, de estabelecer igreja, ele vai falar: peraí, está no tempo de eu parar, examinar a mim mesmo, para ver se eu, apóstolo,
levantado fora de tempo, pregador do gentil, preguei nas Galáxias, preguei em Efésios, preguei em Corinto, preguei em Roma, para ver se eu não estou reprovado, para ver se eu não fui reprovado diante da mensagem, eu mesmo preguei. Só que tremendo que Paulo vai ter uma revelação de Deus recolhendo ele. Ele vai falar: ei, combati um bom combate, Aleluia. acabei a Deus, carreira aleluia. e guardei a fé. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, meu irmão. Sabe o que Paulo está falando? Eu guardei a fé de quando Jesus me encontrou no caminho. Que eu era Saulo, Jesus me encontrou sendo Saulo. E quando eu encontrei Jesus, eu me tornei Paulo. A mesma fé, eu guardei o combate, eu perseverei na fé, eu preguei com fé, eu exortei com fé, eu corrigi com fé, eu redargui com fé, eu propaguei o evangelho com fé, levantei discípulo com fé, e Deus vai me levar para a glória com a mesma fé em Jesus Cristo. Está na hora de nós orar e pedir mais fé. Está fraco na fé, irmão? Peça para Deus mais fé. Aleluia. Então, também quando vem louvor, aquele louvor que massageia o nosso ego. Só que massagear o nosso ego nos põe no comodismo. Massagear. Irmão, você vai na pessoa que está lá numa prova ferrada, não tem comida na mesa, está com o armário vazio, e massageia. Fica do jeito que está, que Deus vai enviar na porta da tua casa. Não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa subir monte, não precisa descer na madrugada, não precisa obedecer. Fica lá que Deus vai obedecer. Que Deus vai te abençoar. Você está massageando, a pessoa vai sair do lugar, tá? Não vai, não. Vai continuar do jeito que tá. Vai mudar? Não vai. Agora levanta, irmão, desce na oração que Deus muda a história. Se posiciona, que o milagre acontece, irmão. Aleluia, Jesus. É por isso que tem, irmão, pessoas que têm a igreja como utilidade, conveniência. Enquanto a igreja serve, glória a Deus, aleluia. Enquanto o pastor serve, glória a Deus, aleluia, é conveniência. Não serve mais para ele, vou trocar de igreja. É conveniência. E aqui a igreja que o pastor Cláudio está cuidando aqui, irmão, se tornou uma conveniência para muitos. Desfrutaram, usufruíram e foram embora. Quando não tinha mais aquilo que eles queriam, foram embora. E eu tenho orado em Deus, irmão, para que tenha alguns aqui que sejam uma diferença, que permaneçam, que criam raízes, que perseverem no Evangelho, que perseverem na fé, que perseverem na doutrina. Mesmo o pastor Cláudio não esteja mais aqui, irmão, a igreja não para por causa do soldado, a igreja não fecha por causa do soldado. Tem soldado aqui sendo capacitado por Deus. Aleluia. Dá uma olhada para o teu irmão, está escrito ou não está? Está escrito ou não está? Então não briga com a tua salvação, irmão. Aleluia, Jesus. E eu não vou tomar posse aqui e falar, eu quero ser profeta de Deus na tua vida, não, porque a Bíblia já foi. Aleluia. Eu vou ser profeta de Deus e dizer que Deus vai mudar essa situação. Não vai, porque a Bíblia já falou que quem tem disposição é você. A maior profecia já foi lançada. A maior profecia já foi lançada. E eu tenho um conselho para os pregadores aqui da igreja. Pregue mais Bíblia. Pregue mais Bíblia. Na simplicidade de cada um. Pregue mais Bíblia. Profetize a palavra de Deus. Não se encha de ousadia para profetizar aquilo que a palavra está condenando. Não se encha de ousadia de Deus para profetizar a bênção onde a palavra está amaldiçoando. Pregue mais Bíblia. Pregue mais Bíblia. Eu tenho brincado com alguns irmãos aqui. Você vai pregar hoje, hoje eu vou ser mais crente de lá. Porque eu preciso, irmão. Eu preciso que Deus me exorte. Eu preciso que Deus me corrija. Eu preciso da disciplina de Deus. Porque eu não quero ser reconhecido como bastardo. Eu quero ser reconhecido como filho. Aleluia. Eu já pensou você, meu irmão, profetizar, você expulsar demônio, participar de congresso, aquele irmão uma benção, chegar naquele grande dia e falar, Jesus, eu sou aquela do congresso, eu sou aquela que expulsei demônio, profetizei, falei em línguas, tudo no teu nome. Aí a gente vai falar, você me conhece, mas eu não te conheço, quem é você? Meu Deus. Que triste vai ser naquele dia, irmão. Para mim e para você, se nós não tivermos como Deus quer.
podemos falar de alguém sem ele nos conhecer. Mas a Bíblia vai falar que o salmista, ele vai declarar que Deus, ele se inclina sobre o globo da terra e ele procura seus filhos, aqueles que o temem e obedecem aos seus mandamentos. Aleluia. O próprio Deus ele conhece, o próprio Deus procura. Eu não estou condenando ninguém nessa noite. Eu não sou juiz. Eu estou sujeito à palavra de Deus. Como eu acabei de falar que Deus na minha boca ontem exortou a cada um de nós aqui. Foi na minha boca, não foi na boca de ninguém. Ele exortou a cada um de nós. E eu cheguei na minha casa, a primeira coisa que eu falei para minha esposa e meus filhos não foi para a igreja, foi para nós. Nós estávamos na igreja. Era nós. Precisamos consertar. Precisamos corrigir. Então entenda, tenha discernimento. Busque e tema a Deus para a tua alma. Peça para Deus, o Espírito Santo é o Senhor que está me usando. Peça para Deus. Peça para Deus, Espírito Santo. Se é o Senhor que está me usando, a tua palavra confirma. O próprio Deus confirma. Quantas das vezes eu dobrei meu joelho, irmão, preocupado com o engano em mim mesmo. Tem coisa que a gente profetiza e é coisa de doido. Quem é profeta sabe disso. Profetiza. Quantas vezes? Já foram umas 3, 4 irmã que entrar na igreja, a irmã não tem nada, e Deus profetiza. Estou colocando no ventre dela um fruto. Passar 3, 4 meses, a irmã parecer barriguda. Coisa de doido, irmão. Mas daí você profetiza ali, tomar a expressão do diabo, vem depois e te coloca a dúvida. Eu falo, Deus, foi o Senhor que profetizou na minha boca? Esse negócio do Senhor é da minha carne. Não foi uma nem duas vezes, irmão. Tema a Deus, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, irmão. Busque discernimento. Busque. Sonhar. Existem sonhos de Deus, existe sonho que Deus dá até para o ímpio. Nabucodonosor sonhou. Visão. Deus ele dá para os servos dele, mas também dá para aqueles que não são servos. Lembra do rei Altaxerxes que viu a visão de uma mão na parede? É visão. Mas os dons do Espírito Santo, irmão, eles são para granjear na casa. Mas ele não nos salva. O que nos salva é os frutos. Gálatas 5:16 em diante. Os frutos do Espírito Santo. Eu quero nessa noite orar por você que ouviu Deus falar contigo.